Olá, gente! Bom estarmos juntos mais uma semana, mais um tempo precioso que Deus nos dá, mais uma série aqui de crescimento espiritual no nosso canal, que é uma escola de inteligência espiritual. Nesta semana, nós vamos tratar aí a respeito dos medos, né? Como vencer os medos que muitas vezes, né, aparecem na nossa história, no nosso caminho, né? E esse é um tema muito importante que é muito pedido aqui no nosso canal, tá certo? Lembrando sempre, né, que a maioria dos personagens bíblicos tiveram medo, né? Tiveram medo na história da Bíblia, né? Medo faz parte da história de muitos desses personagens, né? E a gente não pode deixar de falar desse assunto, porque esse assunto é importante para você. Mas antes de qualquer coisa, quero mandar um abraço ao pessoal do Nordeste, né, que está sempre participando aqui do canal, sempre participando dos nossos vídeos, das nossas lives. Então, mandar um abraço para esse pessoal querido lá do Nordeste, né, que participa com a gente, pessoal da Bahia, pessoal de Pernambuco, pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal lá do Nordeste, né? Que bom ter vocês com a gente, que bom ter vocês sempre participando aqui com a gente. Então, um grande abraço para vocês, tá bom? Sentir medo, gente, é algo até certo ponto, assim, normal, né? É normal. Pelo menos, é, pelo menos, é algo assim que é comum, né, as pessoas sentirem medo. O que não é comum, pelo menos para quem anda com Deus, é a gente permitir que o medo nos paralise na caminhada, que o medo faça um processo, né, nos paralisando e nos impedindo de ter êxito, né, de ter sucesso. Né? O medo que nos diz, que nos mostra limites, o medo assim que nos mostra perigos, até certo ponto é normal e até certo ponto é bom. Agora, quando esse medo ele nos paralisa, esse medo nos impede de prosseguir, esse medo nos impede de crescer, aí sim, daí ele se torna um problema. Né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, como vencer o medo que paralisa, como vencer o medo que nos paralisa de tomar uma decisão, de ir adiante, de investir, medo de acreditar, medo de confiar. Então, eu quero falar sobre como vencer o medo que paralisa, tá bom? Inclusive, se você está aqui assistindo esse vídeo, se você está nessa altura do vídeo, é porque você é uma pessoa que quer vencer, quer conhecer, quer progredir, quer ter sucesso, né? Então, eu gostaria de te conhecer. Se você está aqui pela primeira vez, vou te fazer um convite. Se inscreva, acione o sininho das notificações e, por favor, né, deixe o teu like, porque teu like é importante para o nosso canal. Tá? Então, deixa o teu like aí e o teu comentário. E no comentário que você vai fazer agora, diga quem você é, da onde você está me assistindo, o dia que você está assistindo e mais. E mais. Coloque também aí para mim se existe algum medo que você tem, alguma coisa que te coloca medo. Nesse momento, se tem algo te colocando medo, tá bom? E se esse algo que está te colocando medo está te paralisando, comenta aí, eu gostaria de saber para que a gente possa te ajudar, tá bom? Aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim: Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o de poder, de amor e de equilíbrio e de moderação, tá bom? Então, olha só, esse versículo começa a nos ensinar, tá? Esse versículo começa a nos ensinar, tá? Que é, e Deus ele nos deu coragem, coragem para não paralisar diante de qualquer coisa. Eu acredito que Davi, ele tenha tido alguma espécie de medo diante do gigante Golias, né? Mas isso não paralisou ele. Isso não fez com que ele ficasse parado, isso não fez com que ele não acreditasse, isso não fez com que ele deixasse de encarar aquele desafio, né? Então, o medo existe, mas o medo não pode mandar em você. Primeira coisa que você tem que colocar: eu sei que o medo existe. Você tem que reconhecer o medo. Você não pode negar o fato de que o medo existe. Você não pode permitir que o medo te vença ao ponto dele mandar em você. Ou seja, que por causa de medo, você não investir em alguma coisa. E por causa de medo, você não ter coragem de dar um passo.
de acreditar e de ir avante, tá? Você tem que realmente reconhecer que o medo está ali, ou você tem que ir adiante. Na Bíblia, Deus diz a Josué o seguinte: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso está lá em Josué capítulo 1, versículo 9, e foi dito no momento em que ele estava prestes a liderar o povo de Israel inteiro rumo à terra prometida. Ele estava prestes a estar à frente do povo, tá? E é claro, é evidente que ele estava sentindo medo, mas Deus garantiu: estou com você. Então, assim, ó, quando o medo está presente, tá, você tem que reconhecer que você está com medo, mas ao mesmo tempo, se você está ligado a Deus, você precisa reconhecer que Deus está presente ali do teu lado, justamente nesse momento do medo. Então, o medo, quando o medo aparecer, deve já acionar um sinal em você de que Deus está do teu lado, entendeu? Então, não permita que o medo comande você. Não seja comandado pelo medo. O medo não pode, de maneira nenhuma, em situação alguma da tua vida, te comandar. Inclusive, eu quero desafiar você, que está aí agora sentindo medo, talvez de ir à luta hoje, talvez de iniciar um novo projeto. Você diga, repita aí onde você está, o seguinte: o medo não manda em mim. Reconheça que o medo está ali, mas ao mesmo tempo, diga que esse medo não manda em você, tá certo? Porque esse medo que existe, ele pode ser sim uma ferramenta de dependência. Por quê? Porque quando ele está presente, aí você vai depender mais de Deus, né? Quando a gente está numa zona de conforto, muitas vezes não existe medo algum ali na zona de conforto. O fato de você sair da zona de conforto vai fazer você, daqui a pouco, perceber, né, que o medo está ali, entendeu? Então, quando isso acontece, quando você sai da zona de conforto, e muitas vezes Deus ele vai nos tirar da zona de conforto, então ele vai criar situações para nós avançarmos, porque você só avança quando você sai da zona de conforto, né? O próximo passo da tua vida está fora da zona de conforto. Na zona de conforto você não prospera, você não cresce, você não adquire, você não rompe, entendeu? Então, a zona de conforto, ela te mantém num lugar confortável, mas que não te faz evoluir, não te faz crescer. Então, como Deus é um Deus de crescimento, ele vai desenvolver em nós algumas situações que nós vamos querer crescer. E para crescer, nós vamos ter que sair da zona de conforto. E quando a gente sai dessa zona de conforto, é evidente que o medo vai aparecer, o medo vai estar ali, tá? Vai estar ali, vai tentar, de alguma maneira, te paralisar, vai tentar fazer com que você pare. Então, nesse momento em que você dá esse passo fora da zona de conforto, é o momento que você precisa entender, né, a dependência de Deus, estar na dependência de Deus. Muitas vezes o medo aparece quando estamos prestes a encarar a saída dessa zona de conforto. E isso tudo acontece porque nesse lugar Deus quer que a gente confie mais nele, que a gente confie mais nele do que nós mesmos, né? Mais em Deus do que nós mesmos. E o medo pode ser o começo da fé. A gente escolhe entregar certas coisas na mão de Deus. A gente precisa escolher entregar essas coisas na mão de Deus, confiar em Deus. E esse medo pode gerar em nós o início de uma fé diferente, um pouco mais elevada do que nós tínhamos até então. Tá certo? Gente, antes de eu continuar falando aqui sobre o medo que paralisa, como você vence esse medo que paralisa, eu quero convidar você, convidar você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, acione o sininho das notificações, deixe o teu like e já aproveite, deixa um comentário aqui para mim saber que você chegou até aqui nessa altura do vídeo. Esse vídeo já está com cerca de 10 minutos e meio. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma hashtag cheguei até aqui e vou vencer o medo. Hashtag cheguei até aqui e vou vencer o medo. Eu vou saber que você chegou até essa altura do vídeo e se você me permite, eu quero continuar orando por você. Então é importante eu saber que você chegou até aqui, tá bom? Olha só, continuando falando sobre o medo que gera fé, lá no Salmo 56:3 diz assim, ó:
e me vindo o medo, hei de confiar em ti. Ou seja, se o medo aparecer, é momento de você confiar mais em Deus. Confiar mais em Deus. Certo? Então, assim, uma pergunta que eu quero fazer para você. O que te paralisa hoje? O que está te paralisando hoje? O que está te impedindo hoje? Talvez já tenha te dado, Deus talvez já tenha agido na tua vida, te mostrado uma direção, já tenha te falado até mesmo orientado você, mas talvez você ainda tenha medo e ainda tenha insegurança sobre alguma coisa. Talvez você se sente não capaz de fazer o que Deus te mostrou para fazer, mas na verdade é que Deus chama aqueles que Ele vai capacitar, aqueles que Ele vai abençoar, Ele capacita quem Ele chama. Então, talvez você hoje se sente sem força de fazer algo que você tem que fazer, sem coragem de fazer algo que você tem que fazer. E uma coisa que vai te colocar agora assim, ó, vai te fortalecer, saber que Deus capacita a quem Ele manda. Moisés se sentia incapaz, entendeu? Se sentia muito incapaz quando Deus fala com ele. Quando Deus fala com Moisés lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 12, mostra o Moisés com medo. Um cara que estava com medo, estava receoso, tá? Estava assim, ó, sem coragem, sabe? Que não deu um monte de desculpas, porque estava com medo, porque não se sentia capacitado. Então Deus, ele vai ali e diz para ele, não precisa ter medo, eu vou estar contigo. Não precisa ter medo, eu estarei com você. E então isso fortalece o Moisés e coloca Moisés na linha do crescimento, do desenvolvimento, da mudança da história dele, sabe? E foi algo assim muito forte a experiência que Deus deu para ele, para motivá-lo, para tirar esse medo dele e para colocar é, ele no caminho. E isso fez ele viver um tempo tremendo na vida dele. Isso fez ele ver milagres, restaurou a identidade dele e o colocou na liderança do povo de Israel, na liderança de um tempo de mudança, de um tempo de transformação. Então, sempre o início, gente, sempre o início, tá? Vai ser difícil. Sempre no início, Deus vai ter que ter uma, você vai ter que ter uma experiência com Deus profunda para você conseguir vencer aquilo que está te paralisando, tá? Sempre é assim o início, tá? Mas eu quero que você saiba. Eu quero que você saiba, dê o primeiro passo, dê os passos, confie em Deus, porque Deus é contigo. Deus estará sempre ao teu lado, está perto de você e te dará vitória em qualquer situação, tá? E quando você faz isso, você começa a andar com Deus, Deus começa a falar com você. E a voz de Deus, a palavra dele, na Bíblia, vai silenciar a voz do medo. O primeiro passo para você vencer o medo que te paralisa é você silenciar a voz do medo. E você silencia a voz do medo quando você dá lugar à voz de Deus. E esse Deus está dizendo para você hoje: você é capaz, você consegue, você vai dar certo, você nasceu para você. Deus está dizendo isso para você. Tenha certeza disso, coloque isso no teu coração. E hoje escolha confiar em Deus. Hoje escolha confiar no chamado de Deus. Escolha dar ouvidos à voz de Deus e com isso calar a voz do mundo. Tá certo, pessoal? Tenho certeza que vai dar certo. E essa semana é uma semana inteira que eu vou falar sobre como vencer esses medos. O primeiro medo é o medo que paralisa. Eu venci o medo que paralisa e você também vai vencer, tá bom? Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou com você, tá? Deixa o teu like aqui. Por favor, deixa o teu like. Comenta nesse vídeo aqui. Pode colocar o comentário o que você está achando, o que você sentiu. Qual é o teu medo? Faz o seguinte, se inscreva no canal. Se inscreva e acione o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe com 3 pessoas pelo menos. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida de pessoas, tá bom? Nessa semana nós vamos tratar desse assunto, como vencer os medos, tá bom? O primeiro medo que você tem que vencer é o medo que paralisa. A dica para você vencer o medo que paralisa é cale a voz do medo e dê lugar à voz de Deus através da palavra de Deus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração para você,
para você começar bem esse tempo e eu sei que vai dar tudo certo. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa pessoa que está aqui me assistindo. Ela não está me assistindo por acaso, ela está me assistindo porque o Senhor colocou ela aqui. Então abençoa essa pessoa e nesse dia, Pai, cala a voz do medo, coloca a voz do teu espírito dessa pessoa e continua falando com ela, Pai. E abençoa, Pai, esse tempo de mudança, esse tempo de vitória que nós estamos vivendo, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tá certo, pessoal? Gente, eu vou ficando por aqui amanhã, 8h15 da manhã. É o segundo passo de como vencer o medo. Tenha certeza que você vai vencer, tá bom? Vou ficar por aqui. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça, quem é inteligente, vem com a gente.